Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Após terem atravessado Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo seu costume, Paulo foi procurá-los. Por 3 sábados, dialogou com eles, partindo das Escrituras. Explicou-lhes e demonstrou-lhes que era preciso que o Cristo sofresse e depois ressurgisse dentre os mortos. E o Cristo, dizia ele, é este Jesus que eu vos anuncio. Alguns dentre eles se convenceram e se uniram a Paulo e Silas, assim como grande multidão de adoradores de Deus e gregos, bem como não poucas das mulheres da sociedade. Mas os judeus, tomados de inveja, reuniram alguns indivíduos perversos dentre os que frequentavam a praça e, provocando aglomerações, tumultuaram a cidade. Foram então à casa de Jasão, à procura dos dois para fazê-los comparecer perante o povo. Não os tendo encontrado, arrastaram Jasão e alguns irmãos para diante dos politarcas, vociferando: estes são os que andam revolucionando o mundo inteiro. Agora estão também aqui, e Jasão os recebe em sua casa. Ora, todos eles agem contra os decretos de César, afirmando que há outro rei, Jesus. Assim, agitaram a multidão e os politarcas, que ouviam essas coisas. Estes, contudo, tendo exigido fiança por parte de Jasão e dos outros, deixaram-nos em liberdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cúmplices do Evangelho. E aqui essa cumplicidade no melhor sentido possível, de alguém que ajuda, de alguém que está junto, né? Quando a gente ouve essa palavra cúmplice, a gente geralmente associa a crime, né? Onde você identifica um criminoso e os seus cúmplices. Por que são seus cúmplices? Porque são as pessoas que ajudaram, que de alguma forma fizeram algum benefício, favoreceram para que aquele criminoso conseguisse realizar o seu crime. Então a gente chama isso de cúmplice, não é assim? A pessoa assalta um banco, né? Mas para ele assaltar um banco, alguém teve que distrair o guarda, o outro teve que fechar a rua causando um acidente, o outro fez uma ligação na hora para poder distrair tal pessoa, o outro ligou na polícia para poder manter ocupado o telefone e ninguém avisar a polícia. Ele fez um monte de coisa, aconteceu um monte de coisa, para que o assaltante pudesse entrar sem muita resistência, fazer o assalto e ir embora, e depois todo mundo, cada um ia para o seu canto. O nome disso é cumplicidade. São cúmplices. Eles ajudaram, né? Então são culpados junto. Quem efetuou de fato o crime foi
o assaltante, mas os outros foram cúmplices. Bom, Jasão e outros irmãos são cúmplices do evangelho. Cúmplices de Paulo e Silas, que, atravessando as cidades de Anfípolis e Apolônia, chegaram em Tessalônica. E lá, como de costume, diz a palavra, Paulo foi até os judeus. Veja que paciência e que zelo de Paulo para com o povo judeu, seu povo, o povo de Deus. Por quê? Porque depois das primeiras rejeições nas cidades e de ter sido apedrejado e tão perseguido, ele podia dizer: você quer saber? Eu não vou lá na sinagoga mais não. Porque eles não aceitam. Mas Paulo não pensa assim. Paulo pensa: ali vai ter alguém que vai ouvir o evangelho. Ali vai ter alguém que vai acolher a boa nova. Eu vou lá. E Paulo vai primeiro na sinagoga. E lá ele consegue dialogar durante 3 sábados. Ele dialoga e ele faz o que nesse diálogo? Ele parte das escrituras e faz o que? O caminho da salvação. Ele fala da história da salvação, partindo dos profetas até chegar em Jesus, que é o anúncio novo. É o Novo Testamento que não foi escrito ainda, que está sendo pregado pela igreja. As testemunhas. Então Paulo faz isso. E ele vai explicando que era preciso que o Cristo, que é Jesus, passasse por esse mistério de morte e ressurreição. E ele consegue, muita gente crê. Então esse versículo 3 que está aqui é um princípio eterno, porque o que ele está afirmando é o que? A profissão de fé, olha, explicando-lhes o quê? E demonstrando-lhes o quê? Que era preciso que o Cristo sofresse e depois ressurgisse dentre os mortos. Aqui é um resumo do que ele falou, mas o que ele falou foi a explicação partindo das Escrituras, a história da salvação. E aqui a frase, né? Em resumo. E o Cristo, dizia ele, é este Jesus que vos anuncio. Ora, aqui é óbvio que é um princípio eterno. Jesus é o Cristo que é anunciado, que nós anunciamos também. E depois, né, alguns dentre eles se converteram. Esse dentre eles aqui, na minha Bíblia, tem uma nota de rodapé. E a nota de rodapé faz menção a algumas pessoas, como Aristarco, um dos mais fiéis companheiros de Paulo. Verdade. E aí ele põe aqui algumas passagens bíblicas para a gente conferir, né, em Colossenses, mas também ainda nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. E depois você pode ir lá. Caso você não tenha, anote essas passagens que eu estou te falando a respeito desse alguns dentre eles. Versículo 4. Atos 20, versículo 4 e Colossenses 4, versículo 10. E aí ele segue, né? Falando, né? E convenceram e se uniram a Paulo e Silas, assim como uma grande multidão de adoradores de Deus e gregos. Gregos, adoradores de Deus. Ou seja, pagãos, né? Gente que ela era de outra religião, mas foram convencidos já pelos judeus a crerem num Deus único. Assim como aquele centurião Cornélio, que o anjo aparece para ele e depois Pedro vai na casa dele, ele era um adorador de Deus. E como assim? Ele se encantou pela fé judaica e seguia, mesmo sem ser judeu. De coração ele era. Ele não podia ser circuncidado. Ele não podia ser beneficiário da promessa. Até agora. Até vir o anúncio do Evangelho, que iguala essas pessoas pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esses adoradores de Deus e gregos são, em algumas traduções, talvez na sua esteja assim, são o mesmo grupo de pessoas. Bem como não poucas das mulheres da sociedade, ou seja, mulheres que tinham condição financeira melhor, porque ou tinham
herdado isso de maridos, de pais, ou eram casados com pessoas influentes da cidade. Esse povo todo se converteu. E aí, no versículo 5, vem a resposta. Mas os judeus, tomados de inveja, reuniram alguns indivíduos perversos dentre os que frequentavam a praça. Pessoal que ficava ali na rua para isso mesmo. Né? Desculpa a palavra, vagabundos, gente que não queria trabalhar, gente que só estava ali para ser falsa testemunha, e provocaram aglomerações, porque era uma coisa que funcionava muito bem. E aí, como eles sabiam que Jasão estava junto ali, né? E Jasão é alguém que aparece lá na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 21, como confere aqui na minha nota de rodapé também. Hoje a gente não vai lá, mas você pode ir depois. Jasão tinha o quê? Tinha abraçado a fé. E Paulo e Silas estavam na casa deles. Só que eles deram um jeito de fazer Paulo e Silas sumir, porque ficaram sabendo. Quando os judeus foram na casa de Jasão, não encontraram Paulo e Silas e pegaram Jasão e deixaram ele numa situação difícil. Por quê? Porque o povo estava aglomerado. E por pouco não acontece o pior ali. Os politarcas da cidade ouviram essas coisas e exigiram fiança de Jasão e dos outros irmãos para os deixarem em liberdade. Ou seja, Jasão foi cúmplice e pagou o preço disso. Pagou literalmente, né? Teve que dar do seu dinheiro, das suas reservas, para poder se livrar do pior. Veja como a astúcia, a inveja e a perseguição, elas não levam em conta em si a questão ideológica, mas e a questão de fé e o levantamento de que aquilo pode ser a verdade e ouvir para que se possa crer na verdade. Não, a preocupação daquelas pessoas era poder, domínio, prestígio, todas preocupações mundanas. Não fosse assim, eles nem deixariam Jasão sair por fiança. Os manteriam até descobrir onde estava Paulo para saber a verdade, porque estariam contra aquela fé. Mas não era só contra a fé. Era contra as pessoas que estavam deixando de frequentar os seus lugares e aquelas mulheres importantes na cidade que haviam se convertido. Vamos anotar no nosso diário? Já falei aqui, versículo 3, princípio eterno importante, porque proclama a fé concreta em nosso Senhor Jesus Cristo. Além desse princípio eterno, você vai anotar qual a mensagem de Deus para você e como colocá-la em prática na sua vida. Quem é novo aqui no canal está convidado a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque ele evangeliza. Peço para que você se inscreva, não porque o canal tem que crescer, não, precisa crescer, porque nós queremos que mais e mais pessoas se encontrem com este método que o Padre Jonas deixou aqui para nós da Canção Nova. Aliás, a Canção Nova nasceu com esse método, a Bíblia no meu dia a dia. E como nós o experimentamos, nós levamos ele até você. E como sabemos que é bom, chamamos, convidamos você para fazer com a gente. Tá bom? Então você está convidado. Aqui na descrição do vídeo tem o passo a passo, o que você precisa fazer para fazer esse método conosco. Vai exigir perseverança? Claro que vai, mas eu te garanto que você não vai se arrepender. Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.